coisa boa. Hoje você trouxe um tema que eu já tinha, assim, uma dificuldade, mas antes de entrar aqui no ar, a gente já bateu aquele papo, né, em off, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que muita gente não sabe algumas coisas, inclusive eu. Vamos falar, gente, sobre o preço dinâmico. Você sabe o que é o preço dinâmico? Hoje o André vai dar mais uma aula para vocês entenderem um pouquinho como funciona isso. E para começar, André, eu já queria saber o que é o preço dinâmico e como ele afeta no dia a dia da gente que somos consumidores, né? Inclusive você. Pois é, o preço dinâmico é uma estratégia comercial que torna mais ágil e efetiva a precificação de produtos e serviços com um determinado objetivo. Normalmente é a maximização do lucro, né? Então você, aí que está ouvindo a gente, deve lembrar assim que quando você está pesquisando uma passagem aérea, uma diária no hotel, uma diária na locação de um carro, você percebe que você vai pesquisando, o preço vai ficando mais alto, mais barato. Então ele vai de forma dinâmica, né, de forma ágil, precificando a partir de determinadas características. Então, é claro, é como aquela lei da oferta e da procura, né? Então a gente tem, por exemplo, hotéis em alta estação, ele tem um preço maior, baixa estação menor. Né? Isso é natural do mercado. É a lei da oferta e da procura. Mas também a gente tem situações em que ele pode ter uma estratégia de perceber que você está interessado mais naquela diária e ele ir aumentando para quê? Diz, olha, ele está olhando muito o site e está interessado e não está fechando. Vamos começar a aumentar de pouquinho em pouquinho para ele ver que está perdendo e não fechar? Nossa! Pode acontecer também né, isso maximiza o resultado, consegue ajudar no fechamento para a empresa, mas o consumidor pagou um pouquinho mais caro. A outra estratégia, por exemplo, pode até beneficiar o consumidor, porque você diminui um pouquinho ali o preço, para poder haver aquele fechamento, porque está chegando perto da data, a procura está muito escassa e tal. Então, é uma forma muito efetiva, dinâmica, rápida de valorar produtos e serviços que o mercado tem feito e com a internet, com o comércio eletrônico, ele tem muito mais ferramentas. Isso é bacana demais, até porque eu acredito que muitas vezes até eu já vi no próprio Instagram um cara divulgando um site de compras de passagem, né? E aí ele dizendo que tinha alguns formatos de você comprar passagens aéreas mais em conta. A gente estava falando justamente sobre isso, porque o preço da passagem, ela também é muito nesse estilo, ela é muito dinâmica, né? A gente vê que tem um dia que ela baixa muito, no outro dia já aumenta demais. Isso também se considera um preço dinâmico, não é isso? Isso. A formação do preço ela tem muitas características, né? Tem, por exemplo, aonde você vai entregar o produto. Então, você pode ter um frete mais caro, uma condição mais difícil, Perfeito. Né? Então, assim, a época, o local já são estratégias muito, muito utilizadas. O que acontece é que agora você tem um ajuste um pouco mais fino. Vou dar um exemplo clássico aí do Uber, né? O Uber, em 2012, mais ou menos, eles perceberam o seguinte. O motorista do Uber, que quando estava desligando ali o aparelho para voltar para casa no final da noite, o Uber percebia que de um lado tinha o motorista desligando e por outro lado tinha o pessoal começando a pedir e tinha pouco motorista, porque Perfeito. O pessoal voltando da balada, das festas e tudo mais. O que é que o Uber fez? Ele aumenta um pouco o valor do motorista e aumenta um pouco também a tarifa, né? Porque a dependendo procura da procura, grande. E aí ele consegue assim ter mais motorista à disposição para fazer aqueles trajetos com os consumidores. Então, os objetivos são vários que podem acontecer. Normalmente é maximizar o lucro, maximizar esse fechamento, mas tem outros objetivos também. Olha que interessante, né, gente? Estamos recebendo aqui na Tempo FM o nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados e direito digital. Estamos falando sobre preço dinâmico, aquele preço que varia, né? Agora eu queria entender um pouquinho como a inteligência artificial ela está transformando a maneira como as empresas realmente elas estão definindo aí os preços dos produtos que a gente compra online, principalmente, né? Pois é, com a inteligência artificial, aqueles parâmetros aumentam muito mais. Então, enquanto que antigamente se dizia assim, nesse bairro a gente pode fazer mais barato ou mais caro, nessa época do ano o pessoal está fraco de venda, está melhor de venda. Com a inteligência artificial, ele tem bem mais parâmetros, por exemplo, para julgar esses dados. O que é a inteligência? Ele é uma ferramenta que ajuda na interpretação, na construção de dados e na proposição de soluções. Então, quando ele tem mais informações, como, por exemplo, os horários que você compra, o sistema operacional, se você está usando o celular da marca A, da marca B, se você está no bairro A, no bairro B, se você está pesquisando mais ou menos. Então, ele tem uma série de informações, muito mais informações. E aí, dentro da ferramenta, do algoritmo da inteligência, ele também vai dizer, olha, esse cara pode estar mais interessado nisso ou menos interessado. Então, você tem bem mais informações que são interpretadas pela inteligência.
Gustavo Shoa perguntando para o André, ele perguntando aqui se tem algum horário fixo para que as pessoas possam comprar mais barato ou mais caro pela internet. Não, os parâmetros são tantos, né, que não existe um horário. Assim, vai haver, por exemplo, você tem estratégias que podem te ajudar, por exemplo, para comprar passagem aérea. Dizem, Perfeito. 6 meses antes, na sexta-feira. Mas aí isso vai variar demais, até porque as empresas vão descobrindo essas estratégias. Exato. E elas vão mudando também. Então, é muito dinâmico, porque vale de companhia aérea para companhia aérea, de hotel para hotel, de marketplace para marketplace. E eu acredito também, viu, Gustavo, que inclusive eu já vi muitas empresas que elas fazem muito assim, ó, por aquele período. Então eu acho que você tem que ficar atento àquela empresa que de repente você gosta de comprar, porque eles sempre ficam fazendo, olha, a partir da meia-noite, a partir de não sei o quê. Eu acho que talvez assim consiga um preço também mais bacana, né? Agora, eu queria entender como esse preço dinâmico, né, esse preço que varia, ele pode beneficiar o consumidor e também não beneficiar tanto. Como eu estou sabendo que eu estou pagando mais caro ou mais barato? Pois é. O objetivo normalmente da empresa é maximizar aquele lucro utilizando as informações que ele tem à disposição. Então, para a empresa é muito bom. Agora, para o consumidor, normalmente ele vai pagar ali um pouco mais caro. Mas tem situações, por exemplo, em que o preço dinâmico, assim, um determinado hotel está chegando muito próximo, é ruim para ele ficar vazio e a procura está muito baixa. E aí ele faz uma promoção em que ele quase que fica no custo operacional dele. Para quê? Para que tenha pessoas ali no hotel, porque de repente ele quer trazer mais clientes e tal. Então ele pode beneficiar de você sabendo ou dando sorte, ou entendendo como é a dinâmica dele, de você comprar mais barato, porque você entendeu qual foi a lógica dele também. Perfeito, muito bom. Inclusive, muitas pessoas fazem isso justamente para queima de estoque, ou então, como o próprio André falou, às vezes ali o hotel no fim de semana não está com uma venda muito bacana, e eles fazem isso justamente para poder, eu vou tirar aqui, por mais que eu baixe aqui na questão da estadia, mas tem comida, tem isso, então a pessoa acaba gastando com outras coisas, né? Então não deixa de ser uma forma também de consumo, né? André, existem regras, leis que fazem a proteção aí para os consumidores contra esses possíveis preços abusivos, que a gente sabe que o preço dinâmico, ele pode dar um desconto muito bom, mas ele pode também vir com um preço muito abusivo, né? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor ele tem um dos princípios ali que ele combate as práticas abusivas dos fornecedores de produtos e serviços. Então, por exemplo, se você começa a dizer que aquele produto, ele está acabando, eu tenho 10 unidades, aí ele vê que você foi de novo, estou com 9 unidades, tá? Ou seja, ele falseia que está ficando escasso o produto para você comprar. Ou ele utiliza de artifício que sabe que você está muito interessado e aí ele aumenta demais aquele preço. Ou seja, se você falta com transparência e com a boa fé com relação ao consumidor, isso pode ser considerada uma prática abusiva. Tem também a lei que trata de concorrência, né? Então, assim, por exemplo, a ferramenta de preço dinâmico percebe uma coisa, olha, eu vou entrar no mercado e os meus concorrentes têm um preço tal. Eu vou baixar demais o preço, eu vou fazer abaixo do custo para eu canibalizar o meu mercado. Eu vou acabar com a minha concorrência. Então, num grau mais extremo, pode até ser considerado uma prática anticomercial, uma prática desleal. E por último também a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, porque quando a gente olha esses traços de comportamento, geolocalização, interesse e tal, todos são dados pessoais. O meu comportamento na internet, por exemplo, e as informações que são produzidas a partir das minhas informações, elas também são dados pessoais, né? Do interesse que você tem, a renda e tal. Então isso pode ser considerado e a Lei de Proteção de Dados garante que eu possa ter acesso a quais foram esses dados, quais foram os dados que foram produzidos a partir dos meus dados, como é que ele é tratado, como é que ele é compartilhado e até como é que os algoritmos estão fazendo a interpretação dessas informações. Então a gente tem um acesso muito amplo com a LGPD, as informações pessoais que estão sendo coletadas e criadas a partir dos nossos dados. André, eu tenho uma dúvida. Eu acredito que não é só minha dúvida, eu acredito que é dúvida de muitas pessoas. Eu compro muita coisa online, né? Graças a Deus eu nunca sofri nenhum golpe, eu presto muita atenção. Toda vez que eu olho um site que eu não conheço, eu vou sempre lá no Reclame Aqui para saber se tem alguma coisa, se a empresa ela é velha, nova, como é que é. Mas eu tenho visto que muitas vezes quando a gente vai procurar, por exemplo, esses dias eu estava procurando uma cadeira rosa para minha filha, para a escrivaninha dela. Quando a gente entra no site, procura cadeira rosa tarará, e você coloca a cadeira que você quer, aparecem vários preços a mesma cadeira, preços
assim, absurdos como preços super ok. Eu queria entender como é essa questão online, se você sabe por que o preço ele varia tanto e é uma variante tão absurda. É porque uma evolução do preço dinâmico é esse preço dinâmico individualizado, que é a novidade aí que tem nas estratégias, que é, por exemplo, ele individualiza para você. Então, tanto a gente tem aquela velha estratégia, você falou da cadeira, eu tenho um preço mais caro, mais barato, é assim, você tem três copos de refrigerante na lanchonete. Sim. Aí a pipoca do cinema. Então, pronto. a pipoca gigante, ela é só um pouco mais cara do que a média pequena. E aí você diz, por causa de R$2 eu vou pegar a maior, é muito mais vantagem, tem mais. Então acaba que as pessoas que de repente comprariam a pipoca pequena, compram a grande, porque a média é próxima da grande e ele acha que está levando uma vantagem em comprar a grande. Então é uma estratégia muito clássica. Quando a gente traz aqui para o produto que a gente vê na internet também, então, puxa, eu estou a fim de gastar X na cadeira. Aí você olha, nossa, mas está tudo acima de X. Mas se eu comprar aquela ali com aquele desconto, eu estou tendo uma vantagem, porque ele te ajuda, ele faz com que você mude a tua percepção de preço e de valor. E essa estratégia dinâmica individualizada é que quando antes você tinha assim, o consumidor daquela cidade e tal, hoje ele vai dizer assim, você, Nayane, tem um interesse em determinado produto, então eu posso oferecer um pouco mais caro, porque você já é uma pessoa que compra muita tecnologia, Perfeito. Você é uma pessoa que compra muita roupa, muito móvel e tal, então ele já traça dentro do teu perfil o teu grau de interesse, então ele já pode oferecer para você um pouco mais caro. Tipo, ela topa pagar a passagem um pouco mais cara, então deixa eu pagar mais caro e tal. Então é um preço dinâmico individualizado por pessoa. E é por isso a importância de você estar sempre procurando direitinho. Às vezes a pessoa coloca um preço baixo, mas coloca um frete caro e por aí vai, né? É assim que funciona realmente essa questão do preço dinâmico. Eu quero que você finalize falando um pouquinho, que você possa dar dicas sobre essa questão do preço dinâmico para as pessoas realmente fazerem uma compra assertiva, né? Pois é, a dica vale para todo mundo, para quem vende e para quem compra. As estratégias dentro da legalidade são válidas, são boas, né? Para você conseguir maximizar o seu lucro, que não tem problema nenhum, também para você atuar dentro de uma estratégia comercial. Para o consumidor também, ele pode se aproveitar da situação, apesar de que ele sabendo, é importante que ele saiba como é a regra, ele tente estudar um pouco para conseguir condições melhores. Qual é o melhor horário? Como é que eu posso comprar? Tem muita gente que já usa aquelas coisas de usar VPN, que é tipo um IP de outro local, ou usar a guia anônima do navegador, né? Para poder não ficar tão rastreável, para não acabar pagando mais caro também. Então o que importa é que o consumidor... E outra coisa, o consumidor pode utilizar a legislação LGPD e dizer assim, olha, eu quero saber que informação tem, coletou como, fez o que com a minha informação. Então assim... Um consumidor consciente faz com que o mercado seja também mais profissional. Então, o consumidor consciente de seus direitos, pesquisando, entendendo, exigindo a transparência e a boa-fé. E a empresa, por outro lado, utilizando o melhor das estratégias, mas dentro da legalidade, respeitando os direitos dos consumidores e dos titulares da informação. Maravilha.